Portanto, este rastreio é completamente inovador, a primeira vez que está a ser feito. São 3 pessoas de 200 que foram selecionadas pela Associação SOS Amianto. Tenho a Carmen Lima connosco, que fez parte desta seleção. No que é que consistiu? Quais são os critérios? Bom dia. Os critérios é procurar as pessoas que tiveram expostas no passado a nível profissional a amianto, nomeadamente pessoas que trabalharam em fábricas de fibrocimento, indústria naval, e portanto a ideia foi seguir os indicadores que foram escolhidos pela Fundação Champalimau no âmbito deste estudo científico e tentar selecionar as pessoas que estavam aptas para fazer esse rastreio. Mas a grande importância é comunicar para as pessoas de que estiveram expostas a amianto no passado, de que têm aqui uma oportunidade de ter o acompanhamento que não tiveram por quem deveriam ter. Portanto, é um rastreio que, no fundo, é feito de forma precoce, precisamente para evitar que surjam, então, consequências mais graves desta exposição prolongada ao amianto. Professor Jorge Cruz, responsável pelo projeto, qual é esta abordagem tão inovadora de que falamos? É assim, a Fundação Champalimau, os seus objetivos é a investigação do cancro e o tratamento do cancro. Mas nós, até agora, apesar de termos evoluído muito nas terapêuticas, até agora o tratamento mais eficaz continua a ser a cirurgia, especialmente quando diagnosticamos as pessoas numa fase muito precoce da doença. E realmente, ao usar este método, que é um método com um simples sopro, em que as pessoas sopram para um saco, e nós vamos analisar o ar exalado. Nesse ar exalado estão substâncias chamadas VOCs, volátil oncológico compounds, ou podemos dizer componentes oncológicos voláteis, que nos podem dizer se existe cancro e, eventualmente, numa fase mais avançada, classificar mesmo qual é o cancro. Portanto, esta seria a forma de nós conseguirmos ter um diagnóstico bastante precoce e que poderíamos então tratar os nossos doentes para já com a cirurgia, que é onde temos melhores resultados. Quando o diagnóstico não é feito desta forma precoce, de que tipo de consequências podemos estar a falar? Gravíssimas. Neste caso do amianto, como a engenheira Carmen já falou, neste caso do amianto, são milhares e milhares e milhares de pessoas que trabalharam nas fábricas do fibrocimento, na indústria naval, e tiveram sujeitas a uma exposição de décadas ao amianto de uma forma permanente e de uma forma intensa. Portanto, nós escolhemos 200 pessoas a partir dos determinada idade, dos 30 anos, e que tivessem pelo menos 10 anos de exposição. E isso é para nós quase que o cenário ideal desta investigação, que mobiliza muita gente, mobiliza equipamento muito desenvolvido, mobiliza físicos, químicos, mas que nos vai permitir, pensamos nós, esperamos nós, porque a ciência e as investigações, mas nós estamos convencidos que vamos conseguir definir os perfis dos cancros, nomeadamente do mesotelioma. E até porque nos permite identificar as pessoas, porque o mesotelioma está claramente ligado ao amianto. Ora, se nós vamos só estudar pessoas que tiveram uma ligação e uma absorção de fibras de amianto durante décadas, nós certamente havemos de encontrar os meios para fazermos esse diagnóstico. E é mais uma... Nós, na Fundação Champalimau, sentimos muito felizes por ter colaborar nesta ação cívica que a SOS Amianto começou a começar a acompanhar as pessoas que têm este contacto com esta doença. Portanto, é um mesotelioma pleural maligno que não tem cura. Os tratamentos passam muito por tratamentos sintomáticos que tentam aliviar a dor por imunoterapia ou até radioterapia. Esta é apenas uma das várias doenças provocadas pelo amianto, ainda premente na maioria dos edifícios em Portugal. Reportagem em direto da Andréia Custódio.